Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, de volta, chegamos com a terceira aula sobre a Lei Orgânica de Diadema, São Paulo. Aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Bom, antes de iniciarmos a nossa terceira aula, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho para você receber as notificações, dê um joinha no nosso vídeo lá, se você estiver gostando, e compartilhe o nosso conteúdo, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, tem muitos candidatos, muitos concurseiros lá, alunos, me perguntando se vai dar tempo de sair o e-book, se vai dar tempo de nós terminarmos o conteúdo. Sim, vai dar sim. Hoje a gente lança um vídeo, no domingo a gente lança outro vídeo, até quarta-feira eu acredito que a gente já lance todos os vídeos aí da nossa maratona Lei Orgânica e Estatuto de Diadema. O e-book de Lei Orgânica deverá ser lançado no sábado, tá? Então você vai ter 2 semanas aí para treinar, para rever o que você errou, o que você acertou, fazer suas pontuações. O e-book de Estatuto, eu acredito que a gente deva estar lançando até a quarta-feira da semana que vem. Mas eu vou avisar aqui, tá? Lá no nosso Instagram também, você pode nos acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos seguir a nossa aula aí. A partir do artigo 44, nós paramos no artigo 43, né, na outra aula. Então, vamos seguir aí. Subseção 3 das leis. Artigo 44. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, a gente aí já começou bem, né? Com um percentual para a gente guardar. As leis complementares, tá? Elas dependerão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único, são leis complementares, as concernentes às seguintes matérias. Olha que rolzinho legal, vamos lá. O primeiro, Código Tributário do Município, Código de Obras ou de Edificações, Código de Posturas, Plano Diretor, Estatuto dos Servidores Municipais e qualquer outra codificação ou alteração de matéria codificada. Então, esse rolzinho aí, nós vamos passar por alguns, você tem que saber para a sua prova, tá? Leis complementares, Código Tributário, Código de Obras, Postura, Plano Diretor, o próprio Estatuto, que a gente está estudando lá na outra aula, né? E qualquer outra codificação ou alteração de matéria já codificada. Seguindo o artigo 45, as leis ordinárias e especiais exigem para sua aprovação voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, nós vimos aí no início que as leis complementares, elas dependem de 2/3 dos membros da Câmara, né? Já as leis ordinárias e especiais vão demandar da maioria dos membros, dos votos dos membros da Câmara, certinho? Parágrafo 1º. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação se o voto for decisivo. Então, isso aí às vezes pode confundir a gente, tá? O vereador que tem interesse pessoal na deliberação, ele pode votar? Pode sim. Mas se o voto dele for decisivo, olha aí, ó, tem essa... abriu essa aspas aí, né? Então, se for esse parênteses, se for decisivo, aí pode ou não, ou melhor, será anulada a votação. Certinho? Artigo 47. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, a qualquer vereador ou comissão da Câmara e aos cidadãos, observado o disposto nesta lei. Seguindo o parágrafo 1º, nos projetos de lei de iniciativa dos vereadores ou de cidadãos, admitir-se-ão emendas apresentadas pelo prefeito. Chama a atenção de vocês para esse parágrafo, porque um projeto que foi apresentado por um vereador ou por um cidadão, ele poderá ser emendado a partir
de uma apresentação vinda do prefeito, certinho? Então, isso aí é bom a gente guardar, porque pode perguntar na nossa prova: os projetos de lei de iniciativa dos vereadores ou de cidadãos admitir-se-á emenda? Sim ou não? Ou pode ser a emenda do presidente da Câmara, enfim, emendas apresentadas pelo prefeito, ok? Artigo 48, compete privativamente ao prefeito, tá? Eu chamo sempre a atenção de vocês quando é privativo, quando é com a sanção, quando é incomum. Então aqui a gente vai falar de competências privativas, tá? Do prefeito. E aí, ó, iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre, primeiro, criação, extinção, transformação de cargos, empregos ou funções públicas nas administrações direta, indireta e economia mista. Segundo, fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Terceiro, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, organização administrativa. E quinto, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Deixa eu te chamar a atenção para algo aqui. Preste atenção que todos os incisos falam de você, de servidor. Tá? Então, quando for a respeito de servidor, a gente fala de competências privativas do prefeito. Olha lá o primeiro, ó, criação e extinção de cargos, fixação, aumento de remuneração, regime jurídico, que eu já expliquei para você, provimento de cargos, estabilidade, que eu já expliquei para vocês, a diferença do regime de vocês. Tá? Quando você tem o regime jurídico estatutário, você passou obrigatoriamente por concurso. Tá legal? Quando é comissão, aí fala aqui de estabilidade, ó. Quando é comissão, aí eu falo de CLT. Em alguns casos, acho que no caso de vocês aí vocês não, da prefeitura, daí se aplica também CLT para comissionado, tá? Quarto, organização administrativa, tá falando também de funcionários. Aí, ó, da administração. E quinto, criação, estruturação e atribuições dos órgãos administrativos público municipal. Acho que aí não tem como a gente ser enganado, tá, pessoal? Então, privativamente aí, falou de funcionário, falou de servidor, é do prefeito, tá? De administração e por aí vai. Artigo 49 é da competência exclusiva da Câmara. A iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre, primeiro, fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, vereadores, secretários municipais. Segundo, criação, extinção, transformação de cargos, empregos ou funções de seus serviços. Não confundam, tá, com a prefeitura lá, que eu falei para vocês de cargo. Aí ele fala no final, ó, ou funções, criação, extinção, transformação de cargos, emprego ou funções de seus serviços. Qualquer dúvida, você me chama que eu te explico melhor isso. Tá legal? Fixação, aumento da remuneração de seus servidores. Ó, deixa eu voltar aqui para tirar essa dúvida para você, ou que você tenha. Você está vendo aqui, compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que dispõem sobre criação, extinção e transformação de cargos, empregos ou funções públicas na administração direta, indireta e economia mista. Beleza. Acompanha comigo o 49, que fala de competência exclusiva da Câmara. Ah, Gabriel, professor, me confundiu o segundo. Criação, extinção e transformação de cargos, emprego ou extinção de seus serviços, fixação e aumento da remuneração de seus servidores. Pessoal, quando você faz concurso para a prefeitura, esse concurso que vocês estão fazendo não é para a Câmara, é para a prefeitura, certinho? Então, quem vai dispor a competência privativa de criar e extinguir cargos da prefeitura é o prefeito, é o executivo. Já falando de competência exclusiva da Câmara aqui, ó, no inciso terceiro, e no segundo e no terceiro eu falo de legislativo. Então teria que ser um concurso para a Câmara, que aí sim quem vai dispor, criar, extinguir cargos, empregos e funções da Câmara é a Câmara. Tá legal?
fixação e aumento, eu já li, de remuneração de seus servidores. Artigo 51. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros poderá ser exercida através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Chama a atenção de vocês aqui para o seguinte, não é 5% dos habitantes, 5% do eleitorado. Tranquilo? Parágrafo 2º. Os projetos de lei apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na ordem da Câmara, do dia da Câmara, perdão. Artigo 52, o prefeito e os vereadores, na forma regimental, poderão solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados no prazo de até 45 dias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 53. Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara, no prazo de 10 dias, o enviará ao prefeito, que, concordando, sancionará e promulgará no prazo de 15 dias, promovendo a sua publicação. Preste atenção no parágrafo único, decorridos os 15 dias lá, que foi mandado para ele, se ele mantiver o silêncio, importará em sua sanção. Então, vamos lá. Foi aprovado o projeto. O presidente da Câmara, em 10 dias, manda para o prefeito. Quando ele concordar, ele vai sancionar e promulgar em 15 dias. Aí ele vai publicar. Se nesses 15 dias ele ficar em silêncio, o que vai acontecer? Importará em sanção. Legal? Artigo 54. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em votação única. Parágrafo 3º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao prefeito. Parágrafo 7º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Esse parágrafozinho ele parece inocente, mas ele é cobrado em prova, tá? Então, olha lá, a manutenção do veto restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara? Negativo. Não restaura a matéria. Legal? Vamos lá, caminhando. Parágrafo 8º. A apreciação do veto, a Câmara na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Parágrafo 9º. Não será permitido ao prefeito, dentro do mesmo ano legislativo, enviar novo projeto, restabelecendo a redação original de matéria legislativa já aprovada com emendas pela Câmara Municipal. Artigo 55. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigozinho importante também, tá? Então, a matéria aí que foi rejeitada, ela só pode voltar na mesma sessão legislativa com uma proposta tendo a maioria absoluta dos membros da Câmara votando ou interessados que ela retorne. Certinho? Em frente, parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa do prefeito, que poderão ser reapresentados à deliberação da Câmara por no máximo 2 vezes. Artigo 56. O referendo a emendar a lei orgânica ou as leis complementares e ordinárias será obrigatório caso haja solicitação
dentro do prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data da publicação, desde que subscrito por 5% do eleitorado do município. Vamos lá. Emenda à lei orgânica, ou leis complementares e ordinárias. Beleza. Então, eles já emendaram a lei, certinho? Aí o referendo ele vem depois, para a população dizer se concorda ou não, certinho. Qual o percentual para que se estabeleça o referendo? 5% do eleitorado do município. Legal? Parágrafo único. Caso o resultado do referendo seja contrário à legislação aprovada, deverá a Câmara, no prazo de 30 dias, apresentar projeto propondo a revogação da legislação rejeitada pela população. Então, mais uma vez, eu falo para você aqui, ó, o referendo, para você entender. Foi rejeitado. Então, porque já tinha emendado. Subseção 4 dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 57. O decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara e que produza efeitos externos. Gente, que artigozinho bom para prova, não é? Então, vamos ler e vamos entender. Primeiro, decreto legislativo é destinado a quê? A regular alguma matéria de competência exclusiva de quem? Da Câmara. E que esses decretos produzam efeitos externos. Tá legal? Então, guarda esse artigo aí. Se cair na prova, você paga uma Coca-Cola zero para o professor, tá bom? Parágrafo único. O decreto legislativo aprovado pelo plenário em um só turno de votação será promulgado pelo presidente da Câmara. Certinho? Aqui, por que ele é promulgado pelo presidente da Câmara? Porque a gente viu aqui, ó, que o decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara. Então, quem promulga não vai cair na pegadinha que é o prefeito. É o presidente da Câmara. Seguindo aí, seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 60. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e a patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Artigo 62. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da onde? Do Estado. Legal? Parágrafo 2º. As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Seguindo aí, capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1 do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 65. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Parágrafo único. É assegurada a participação popular nas decisões do Poder Executivo. Artigo 67. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse na sessão solene de instalação da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica municipal, observar as leis e promover o bem geral do município. Botei aquele artigo porque, parágrafo 1º, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, ele tem 10 dias, prefeito e o vice-prefeito, para assumir o cargo a partir da data do dia 1º de janeiro. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito e, na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara. Esse parágrafo aqui é importante. Prefeito, não ocorreu a posse do prefeito, quem assume o vice-prefeito. Na falta do vice-prefeito, o impedimento dele, quem assume é o presidente da Câmara.
Legal? Artigo 68. Extingue-se o mandato do prefeito e, assim, deve ser declarado pelo presidente da Câmara quando, primeiro, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, suspensão ou perda dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Segundo, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo. Parágrafo único. A extinção do mandato, no caso do inciso 1º de deliberação do plenário, se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inserção na ata. Então, nós estamos falando de falecimento, renúncia por escrito, suspensão ou perda dos direitos políticos. Certo? Artigo 69. O prefeito não poderá, sob pena de perda de cargo, inciso 1º, desde a expedição do diploma. A expedição do diploma é quando há eleição, ele ganha e o TRE, o Tribunal Eleitoral, ele reconhece isso, certinho? Então, ali é a expedição do diploma. Ele reconhece que ele realmente, que o prefeito lá foi eleito. Então, aí é a expedição do diploma. A linha A, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público interno, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior, salvo mediante aprovação em concurso público, caso em que, após a investidura, ficará automaticamente licenciado sem vencimentos. Desde a posse, aí é na data que ele toma posse, que a gente viu lá que está programado para o dia 1º de janeiro, subsequente às eleições. A linha A, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B, ocupar cargo, função ou emprego que seja demissível ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, letra A. C, patrocinar causas em que seja interessado qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, letra A. D, ser titular de mais um cargo ou mandato eletivo. Parágrafo 1º. Os impedimentos acima se estendem ao cargo de vice-prefeito, quando vier a ocupar o cargo de prefeito, e aos secretários e diretores municipais. Então, se aplica ao cargo de prefeito? Sim. De subprefeito? Sim. Mas quando ele vier a ocupar o cargo de prefeito, também se aplica aos secretários e diretores municipais. Parágrafo 2º. A perda do cargo será decidida pela Câmara, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 72. Para concorrer a outros cargos eletivos, o prefeito deve renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Beleza? Isso aí você tem que guardar. Ele quer concorrer a outros cargos eletivos. 6 meses antes do pleito eleitoral, ele deve renunciar ao mandato atual de prefeito. Artigo 73. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. 74. Em caso de impedimento do prefeito ou do vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara. Nós já vimos isso. Parágrafo único. O presidente da Câmara não poderá recusar-se a assumir, sob pena de extinção do respectivo mandato. Artigo 75. Enquanto substituto legal não assumir, responderão pelo expediente da Prefeitura sucessivamente o secretário dos Negócios Jurídicos ou diretor equivalente e o procurador-geral do município. Então, o substituto legal não assumiu. Passa para quem? Secretário dos Negócios Jurídicos ou diretor equivalente
e o procurador, né, caso ele não assuma, aí vem o procurador-geral do município. Artigo 77, o prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão sem licença, da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, beleza. O prefeito e o vice-prefeito, eles querem se ausentar do município por mais de 15 dias. Essa autorização virá de quem? Da Câmara Municipal. Certinho? Ele quer se ausentar 14 dias. Tudo bem, não fala nada do período inferior, só fala do período superior. Não seja enganado na sua prova. Artigo 78. O prefeito poderá licenciar-se, primeiro, quando a serviço ou emissão de representação do município, devendo enviar à Câmara no prazo de 15 dias relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem. Segundo, quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Terceiro, para descanso anual de até 30 dias, devendo comunicar previamente à Câmara Municipal sobre o seu afastamento, para convocação do substituto legal nesse período, se necessário. Quarto, para tratar de interesse particular no prazo determinado nunca inferior a 30 dias, nem superior a 90, podendo reassumir o exercício do cargo antes do término da licença, mediante comunicação à Câmara Municipal, com antecedência mínima de 48 horas. Engraçado que eu chamo a atenção, tem algumas leis orgânicas que eles falam que ele não pode voltar antes do fim da licença. Aqui já fala que ele pode reassumir antes do término da licença. Então, se você estiver estudando para outro município, pensar que a lei orgânica é toda igual, todas são iguais, não são, tá? Não pense que todas serão ali exatamente iguais. Tem modificações e modificações importantes. Artigo 79. O subsídio do prefeito e do vice-prefeito será fixado por quem? Pela Câmara Municipal, em cada legislatura. Para a subsequente, não poderá a do prefeito ser inferior à maior remuneração estabelecida para o servidor do município, estando sujeito aos impostos gerais, inclusive o de renda e outros extraordinários, sem distinção de qualquer espécie. Parágrafo 3º. Quando a remuneração do prefeito não for fixada na forma deste artigo, ou ocorrer irregularidade que acarrete a nulidade do ato administrativo que determinar sua fixação, a Câmara Municipal deverá promover sua fixação na própria legislatura. Tá? Artigo 80. Subsídio do vice-prefeito não poderá exceder a 2/3 da fixada para o prefeito. Então, beleza, o prefeito tem um salário, o vice-prefeito não poderá ter um salário maior do que 2/3 do que foi fixado para o prefeito. Legal? Então, chegamos ao final da nossa terceira aula. Lembrando que a gente já vai disponibilizar rapidinho a quarta aula para você que vai fazer esse concurso e que está estudando com a gente. Você vai arrebentar nessas provas. Tá? E o nosso gabarito, pessoal, o nosso e-book, ele cerca, tá, os assuntos da lei orgânica e do estatuto. Então, a probabilidade de você encontrar questões bem parecidas na prova com o que vai nos e-books é muito grande. Por isso, vale muito a pena aí, quando a gente lançar, você ter acesso a adquirir o seu e-book. Tá legal? Bom, se inscreva em nosso canal aí, enquanto a gente passa para os exercícios. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreva e vamos para a questão, que toda aula a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo que estudamos. Certo? Então, a questão ela fala o seguinte: marque a opção incorreta com base na lei orgânica de Diadema. Eu quero a incorreta. Certinho? Então, vamos lá. O decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara e que produza efeitos externos. B.
Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara. C. O poder legislativo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. D. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias, dentre outras, o Código Tributário do município. Pausa o vídeo, aquele esquema nosso, responda a questão, em seguida voltamos com o gabarito. Certinho? Responderam aí? Comenta aqui, pessoal. Acertei, errei, tive essa dúvida que a gente te responde. E, pessoal, se inscreva em nosso canal, dá o link lá. Tem muita gente assistindo os nossos vídeos e não estão se inscrevendo nem dando like, que é muito importante. Certinho? Bom, a questão fala, marque a opção incorreta com base na lei orgânica de Diadema. Vamos analisar a alternativa A. O decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara e que produza efeitos externos. Bom, a nossa referência vem do artigo 57, que diz o seguinte: o decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara e que produza efeitos externos. Então, a letra A está correta. Não é essa que eu quero. Letra B, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara. Artigo 74, que diz, em caso de impedimento, exatamente como está na questão do prefeito e do vice-prefeito, assume o presidente da Câmara. Então, também não é essa que eu quero. Letra C, o poder legislativo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Bom, o artigo 65 fala exatamente ao contrário, ou não como está na questão. O poder executivo é exercido pelo prefeito, não o legislativo. Então, aí, por enquanto, o nosso gabarito é a letra C. Mas, analisando a letra D, vamos em frente. São leis complementares às concernentes às seguintes matérias, dentre outras, o Código Tributário do município. Bom, o artigo 44, parágrafo único, ele fala exatamente sobre isso, que em uma das leis complementares está o Código Tributário do município. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Legal? Bom, pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente. A prova de vocês está chegando. Tá? A gente vai dar uma corridinha, uma acelerada para disponibilizar as aulas para vocês e o e-book também. Mas eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo e já deixa o like aí no vídeo, que é muito importante para a gente, muito importante mesmo. Pessoal, aqui com vocês, o professor Gabriel Velasco, certinho? E o IASE, sempre trabalhando para a sua aprovação. Até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até mais. Um forte abraço. Capítulo